Amar ao próximo como a nós mesmos é um mandamento de Jesus. Não é para nos fartarmos ignorando a necessidade dos irmãos. Não é para comermos a carne e deixarmos o osso para os irmãos. Mas é isso o que a igreja tem feito. Não é esse o amor ordenado pelo Senhor. Disse Jesus: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Você, que ainda vive preso à extinta lei de Moisés, não perca mais o seu tempo e nem a sua oportunidade de salvação, a única oportunidade. Assista a esta mensagem até o fim, mas assista antes do fim. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus, seguras da sua salvação, pela sua fé e pelo amor e graça de Jesus. E a palavra de Deus nos diz assim, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Glórias ao santo nome de Jesus, que, com seu amor, graça e misericórdia, nos trouxe libertação e salvação. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te faça sentir o amor e a graça do Senhor. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, viver significa evoluir, avançar, se atualizar. O ser humano não foi criado para ficar estagnado no tempo ou preso a conceitos ultrapassados. A Terra gira, o tempo avança, e quem não se atualiza automaticamente fica para trás, perde posição na linha do tempo. Nunca podemos nos esquecer de que todos estamos caminhando com passos largos em direção à volta de Jesus, em direção ao juízo final.
E o fato de pararmos no tempo não nos distancia do nosso destino. O que você prefere? O novo ou o antigo? Quando o novo chega, o anterior se torna velho. O novo vem para prevalecer, para assumir a posição ocupada por seu antecessor. Senão, não haveria razão de ser. E ele vem sempre trazendo inovações, alegria aos corações das pessoas. Um carro novo, uma casa nova, um celular novo, um utensílio doméstico novo. Todos são objeto de desejo das pessoas. O novo é objeto de desejo das pessoas. E diante deles, ninguém prossegue no anterior. A tendência natural das pessoas é a de se atualizar. Principalmente porque o novo sempre traz uma nova esperança. Sempre traz algum detalhe inovador feito justamente para atender ao interesse das pessoas. E, além de incluir um novo período de vida útil, normalmente o novo surge da observação do que não estava bem no anterior, ou do que poderia ser melhorado. Nós, que somos pessoas de Deus, não podemos viver as nossas vidas de forma inconsequente. Nós temos conhecimento de Deus, da palavra de Deus e das promessas de Deus. E principalmente do fato de que esta vida é um teste para todos nós. Um teste muito maior, muito mais abrangente e mais importante do que o Enem. Porque se estamos neste mundo para sermos julgados no final, é óbvio que estamos sendo provados e não podemos abdicar da nossa vitória. O fato de Deus nos haver dado um Novo Testamento já indica que Ele deseja mudanças da nossa parte, que a primeira fase já passou e que nós precisamos avançar em direção às novas condições por Ele estabelecidas. Viver pode ser algo muito simples ou muito complexo, dependendo da forma como encaramos a vida. E as nossas decisões, além de influenciar o nosso futuro, certamente afetam também a forma como vivemos no presente e nos revelam detalhes importantes do nosso ser interior que nós mesmos desconhecemos, mas que não passam despercebidos aos olhos do Senhor. Jesus veio a este mundo em carne. Isso está registrado na Bíblia, está provado na prática. E pela fé, nós que somos crentes, mesmo sem o havermos visto, cremos. Jesus nos trouxe uma nova era, uma nova aliança, um novo pacto, um novo tratado, o Novo Testamento da sua graça e um novo sacerdócio.
também está na Bíblia. E Deus testifica da veracidade das suas palavras. No entanto, muitos irmãos, por desconhecimento, não aceitam. Resistem a adotar o novo acordo feito entre Deus e o homem e permanecem no antigo tratado feito entre Deus e os judeus, um tratado que não foi feito conosco, que somos gentios e não somos judeus. As pessoas de Deus tentam hoje cumprir com a lei de Moisés, que foi entregue por Deus aos judeus, ao povo de Israel, através de Moisés, aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, e que durante todo esse período ninguém conseguiu cumprir. Somente Jesus, na sua vinda a este mundo, conseguiu fazê-lo. E depois de Cristo, decorrido mais 2000 anos, também não existe registro de qualquer pessoa que tenha conseguido cumprir com a lei. E o mais importante, Jesus veio para cumprir a lei. Ele cumpriu a lei e a encerrou. E a encerrou devido à sua fraqueza e inutilidade. Então, depois de Jesus, aí mesmo é que ninguém poderia cumprir com a lei que já estava eliminada. Mas o povo de Deus insiste em viver no regime doutrinário extinto por Jesus. Então, na verdade, não seguem a lei nenhuma, não seguem a coisa nenhuma, porque seguem ao que foi revogado, ao que nunca existiu para nós e que hoje já não existe mais nem mesmo para os judeus. E se não existe para Deus, também não deveria existir para os filhos de Deus, porque nós somos filhos obedientes e também porque não nos convém rejeitar o novo que Deus nos dá, que é muito superior ao antigo e que permanece ativo até o dia de hoje e irá permanecer até a volta de Jesus. Não podemos insistir em servir ao Senhor da forma como nós queremos, da forma como Ele não aceita mais que sirvamos. Não podemos continuar a oferecer a Deus o que Ele já nos informou que não recebe mais. Isso é desobediência e indisciplina. Qual o sentido de provocarmos a ira de Deus sobre as nossas vidas? Não tem sentido. O povo de Deus está se enganando, já que a Deus ninguém engana. E isso certamente irá repercutir no juízo final. Porque se não obedecermos à vontade de Deus e o servirmos de forma displicente, estamos em um evidente ato de rebeldia, uma postura que o Senhor não aceita. Mateus 26, 27. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos
para a remissão dos pecados. Hebreus 7, 23. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 18. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Hebreus 8, 13. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Louvado seja o Senhor Jesus, que nos trouxe uma nova esperança, a esperança de vida eterna. Acabamos de ler a afirmação bíblica de que, com a chegada da nova aliança, a velha aliança estava perto de se acabar. Mas já se passaram mais de 2000 anos desde essa inscrição e a velha aliança ainda não se acabou. O povo de Deus insiste em desobedecer ao Senhor, vivendo na lei de Moisés, na extinta lei de Moisés, militando contra a ordem do Senhor. O fato de muitos irmãos, por desconhecimento ou por rebeldia, rejeitarem o novo tratado da graça de Jesus e permanecerem no antigo e extinto tratado dos judeus, da lei de Moisés, faz com que uma parte do povo de Deus, uma grande parte, esteja fora das promessas, das vantagens e das verdades que Jesus nos trouxe com o seu novo tratado. Com o novo tratado e com a nova doutrina da sua graça. Se nós somos de Jesus, se nós cremos em Jesus, não tem sentido imitarmos aos judeus que não creem. Jesus veio para os judeus, que na época eram o seu povo, mas eles não o receberam. Mas a nós, que recebemos a Jesus e cremos na sua obra, pela nossa fé, o Senhor nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Mas o Senhor não deu o mesmo poder aos judeus que não receberam a Jesus, que não creram em Jesus e que ainda não creem nele. O fato de alguém estar vivendo no antigo ou no novo tratado de Jesus revela se realmente estamos ou não convertidos a Jesus. Muitos irmãos se enganam dizendo que amam a Jesus, que seguem e servem a Jesus.
Mas a palavra de Deus os desmente? Precisamos estar atentos para não pecarmos duplamente, pela desobediência e pela mentira. Quem conhece a palavra de Deus, as promessas de Deus e o conteúdo desse novo tratado de Jesus, não consegue permanecer no antigo tratado. Portanto, o pacto em que nós vivemos nos revela se conhecemos a Jesus, se somos de Jesus, ou se apenas pensamos que somos filhos de Deus. João 1:11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Você crê no nome de Jesus? Então você pode ser um filho de Deus. Só precisa ser um filho obediente, um filho fiel. No trecho inicial que apresentamos, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, em que Paulo, o discípulo que recebeu de Jesus a revelação do novo tratado da sua graça, compara os dois acordos feitos por Deus com os homens e destaca as vantagens do novo pacto de Jesus. Temos nos versículos 13 a 15 as declarações de Paulo com revelações de suma importância para todos os filhos de Deus, principalmente para os irmãos legalistas. Comparando os dois tratados, Paulo comenta que nós não podemos ser como Moisés, que quando desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei, após haver estado diante de Deus, tinha a sua face resplandecente por causa da glória do Senhor e teve que colocar um véu no seu rosto para não ofuscar as pessoas quando lhes transmitia a lei de Moisés, que era, meus irmãos, um regime transitório, temporário. Paulo prossegue, agora falando tanto do povo de Israel quanto dos crentes evangélicos que vivem ainda no regime da lei de Moisés, dizendo que eles têm os seus corações endurecidos. E vejam bem, endurecidos pelo próprio Deus. Lembramos aos irmãos que os israelitas não cumpriram com a sua parte no tratado da lei de Moisés. E Paulo nos diz ainda que eles tinham um véu espiritual posto sobre os seus corações. Mas o detalhe é que esse véu permanece até o dia de hoje nos corações dos que ainda seguem a Moisés. A continuação da leitura desse trecho nos permite compreender que os sentidos endurecidos e o véu sobre os corações são justamente o que impede aos irmãos da lei de compreender e aceitar
o novo tratado da graça de Jesus. E logo adiante, daqui a pouquinho, vamos compreender melhor por que Deus faz isso. 2 de Coríntios 3, 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar a lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Êxodo 34, 29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testamento em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso, temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou. E Arão e todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele. E Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel. E ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. No versículo 16, Paulo nos faz uma revelação da maior importância para os filhos de Deus. O apóstolo nos afirma que os irmãos que ainda vivem no antigo regime da lei de Moisés, vejam bem, não estão convertidos a Jesus. Sim, esses irmãos estão convertidos, mas não a Jesus, e sim a Moisés. E muito cuidado, meus irmãos. Moisés não salva. Paulo nos diz ainda que quando esses irmãos se converterem de verdade, se converterem a Jesus, esse véu lhes será retirado. Essa declaração de Paulo nos confirma que a nossa conversão, a verdadeira conversão, somente ocorre quando nos convertemos ao novo tratado da graça de Jesus. Ao Jesus ressuscitado e glorificado, não a Moisés, e nem mesmo ao Jesus homem ou ao Jesus morto. Não estranhe essa declaração de Paulo, porque no trecho do livro de Lucas, que apresentaremos na sequência, temos Jesus revelando que Pedro, o seu discípulo, que havia sido escolhido por Jesus,
que andava com Jesus e que falava com Jesus não estava convertido a Jesus. Nem Pedro e nem os demais discípulos de Jesus estavam convertidos a ele. Jesus disse a Pedro que Satanás o havia pedido para se andar como trigo e que, quando ele se convertesse, confirmasse também a conversão dos outros discípulos. Lembramos aos irmãos que Paulo foi o único dentre os discípulos de Jesus que não andava com Jesus. Mas foi o único escolhido pelo Senhor para receber a revelação do novo tratado da graça. Foi o único escolhido por Jesus para receber a nova doutrina da graça de Jesus. E, portanto, Paulo era o único que ensinava a doutrina da graça de Jesus. Todos os demais discípulos de Jesus pregavam o Velho Testamento da lei de Moisés. E isso confirma o que já sabíamos, mas que não gostaríamos de saber. Que nem todos os que estão dentro da igreja, afiliados a uma congregação, servindo na congregação, clamando ao nome de Jesus, nem todos estão convertidos a Jesus. 2 de Coríntios 3:16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Lucas 22:31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. É preocupante. É preocupante que haja pessoas dentro da igreja, no dia de hoje, com toda a informação disponibilizada pelo Senhor, e que ainda não estejam convertidos a Jesus. Nos versículos 17 a 18, que encerram o nosso trecho inicial, Paulo nos faz outra afirmação adicional, de que, como Deus é Espírito, onde estiver o Espírito de Deus, haverá liberdade. E que todos nós, atuais filhos de Deus, sem qualquer tipo de véu, mas com o rosto descoberto, refletimos pela nossa forma de viver a glória do Senhor. E que pelo mesmo Espírito Santo, nós somos transformados de glória em glória, na imagem de Deus, na mesma imagem e semelhança de Deus que nós havíamos recebido na criação, mas que havíamos perdido por causa do pecado. Vejam que a liberdade a que Paulo se refere é a libertação dos corações endurecidos,
do véu, da lei de Moisés e do seu jugo? O que nos revela é a revelação da graça de Jesus. Assim, como a vida pela fé e em espírito está limitada aos que estão convertidos a Jesus, não está disponibilizada para os que ainda seguem a Moisés. Os irmãos da lei podem dizer o tempo todo que são filhos de Deus, mas não são, porque não fazem a vontade do Pai. E podem repetir que têm a imagem e semelhança de Deus, mas não têm. Não podemos afirmar qualquer semelhança com Deus vivendo no pecado da desobediência. 2 de Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O antigo pacto trazia consigo uma série de vícios e enganos para os quais o povo de Deus precisa atentar. Além do pecado da desobediência e rebeldia, por não estarem vivendo da forma como Deus ordenou, na doutrina da sua graça, os filhos de Deus se batizam nas águas e se dizem novas criaturas. Dizem que nasceram de novo, mas continuam sendo as mesmas pessoas carnais dominadas pelo pecado, inclusive pelo pecado da desobediência. Deus reconhece apenas um único batismo, que é o batismo feito por Ele. O batismo realizado por Ele. Deus não apenas não aceita, mas proíbe o batismo feito por homens. A palavra de Deus nos diz que se nós morremos na carne com Cristo, na cruz, também ressuscitamos com Ele em espírito, assim como Ele fez. Então, fica claro que o novo homem é aquele que assumiu a nova vida espiritual, distante dos valores carnais e mundanos, que nasceu de novo pela mão do Senhor e não pela vontade da carne. Efésios 4, 4. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Romanos 6, 3. Ou não sabeis que todos
quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Louvado seja o Senhor. As pessoas criam tantas situações diversas e adversas. E a verdade está aí, na Bíblia. Está diante dos nossos olhos. Só não vê quem não quer ver. Deus deixou tudo pronto para nós. Os irmãos que ainda vivem pela antiga lei de Moisés erram ao imitar os judeus que erram em fazer jejum de alimentos. Não é isso o que o Senhor espera da nossa parte. Deus não tem prazer algum em que nós aflijamos as nossas almas com a fome, nos privando dos alimentos que Deus criou para os fiéis, para que se alimentem e deem graças a Deus. Deus condena também as proibições da Igreja Católica, proibição do casamento e proibição de comer carne, de comer carne vermelha na quaresma. Deus não se interessa por essas coisas, meus irmãos. Deus está acima de tudo isso. Deus deseja que façamos jejum, mas jejum do pecado e das coisas que não agradam a Ele. Esses irmãos negam a Deus quando sobem aos montes para orar. Meus amados, por que temos que procurar por Deus nos montes, se hoje nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós? Ou será que não temos? Isaías 58, 5. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? 1 de Timóteo 4, 3. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem dele com ações de graças.
João 14:16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Fazer noites de vigília também não agrada ao Senhor, que não aceita mais os nossos sacrifícios carnais. Principalmente depois do sacrifício único e eterno realizado por Jesus. Deus espera que vivamos nesse Novo Testamento, nesse novo tratado da graça, pela fé em Jesus, e que ofereçamos a Ele apenas sacrifícios espirituais, como as nossas orações de fé e a nossa presença e participação ativa nos cultos racionais da congregação. Se cremos em Jesus e que fomos remidos por Ele através da sua obra sacrificial, não tem sentido continuarmos a realizar sacrifícios carnais. E se o fazemos, estamos negando toda a obra de Jesus. Hebreus 10:6. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram? Hebreus 10:12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 10:18. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o Senhor! Como Deus simplificou a nossa vida! Como Deus nos ama e quer sempre o melhor para nós. É uma lástima que muitos irmãos não compreendam e não aceitem essa verdade de Deus. Pode ser que, a despeito de tudo o que estamos apresentando, algum irmão ainda pense que o nosso modo de vida é opcional, que cada um pode escolher em que doutrina estar. Mas não é essa a vontade de Deus. Deus
não nos quer vivendo no Antigo Testamento. Por isso ele o cancelou. E Jesus nos trouxe o seu Novo Testamento, com a sua nova doutrina, a única doutrina salvadora. Deus espera que vivamos pela fé e em amor, pela fé em Jesus e na obra que ele realizou. E a palavra de Deus nos deixa claro que não existe qualquer vantagem em permanecer na lei de Moisés, na desobediência ao Senhor. Esses irmãos, na verdade, ainda não estão convertidos e precisam orar a Deus pela sua conversão. O único que consegue converter as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Mas quem deseja a conversão precisa orar a Deus e pedir a conversão. A palavra de Deus e nós, em obediência, alertamos a esses irmãos da necessidade de buscarem, mas de buscarem já as suas conversões, porque eles ainda não são salvos. Pode ser que cheguem a ser salvos pela misericórdia do Senhor, se continuarem a viver dessa forma. Mas hoje, ainda que digam que são salvos, não são. Os únicos que têm plena segurança da sua salvação são os irmãos que vivem pela fé, pela graça do Senhor. As pessoas podem tentar esconder a sua verdade do mundo, mas ninguém consegue esconder nada de Deus. No juízo final, a obra de cada um se manifestará. E se a obra de uma pessoa permanecer, ela receberá galardão. Mas se a obra se queimar, essa pessoa sofrerá detrimento. E se for uma pessoa de Deus, ainda assim se salvará, mas será salva como pelo fogo. É claro que não é isso que nós queremos, e muito menos Deus. Nós que conhecemos as verdades e as promessas de Deus, não precisamos correr riscos desnecessários. O povo de Deus precisa compreender que o simples fato de Jesus precisar ter vindo a este mundo já nos indica que algo não estava bem. E ele veio para nos trazer mudança. E quem não aceita as mudanças de Jesus está na rebeldia contra a vontade de Deus e contra a obra de Jesus. Mudar para o Novo Testamento, para a nova doutrina da graça, não dói. Não custa dinheiro. E não é algo desagradável. Muito pelo contrário. É uma libertação. O Senhor jamais nos faria algo que nos prejudicasse. Deus é bom, é santo e é justo. E Ele espera que nós sejamos também bons, santos e justos. Se eu fosse você, meu amado irmão, ou você, minha amada irmã, eu mudaria agora. Eu não esperaria
nem mais um segundo. Um segundo pode ser tarde demais. Eu confiaria em Deus, porque confiar em Deus é uma necessidade nossa. Em quem mais podemos confiar? Confiar em Deus é uma demonstração de fé, da fé que agrada ao Senhor. Glorificado seja o nome de Jesus. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo, ou o link que está na descrição do canal e na descrição da mensagem. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de nos ajudar a manter esta nossa obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Não resista a Deus, não faça isso. Faça uma doação por Pix, se você estiver no Brasil, ou pelo PayPal, se você está no exterior. Use as instruções também na descrição da mensagem ou na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir algumas das mensagens que iremos sugerir ao final. Sinta-se à vontade entre as mais de 500 mensagens em vídeo publicadas. Faça assim, fique conosco, viva as verdades de Deus e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.